pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais um bate-papo com o artista Jucemar. Eu vou fazer a abertura oficial agora para que a gente possa dar continuidade a esse bate-papo. E dando início, eu vou explicar o que é o projeto. O Grupo Rabicho é um grupo, um coletivo artístico do campus Itaporanga e traz essa proposta desse projeto para difundir a produção artístico-cultural e seus respectivos artistas no município de Itaporanga e região circunvizinha. Com o apoio dos parceiros sociais, podemos divulgar essa produção, facilitando o acesso aos trabalhos realizados por esses artistas locais e, consequentemente, a familiarização com a arte local também seja democratizada utilizando os meios virtuais. O projeto está ligado ao eixo de acesso, criação e difusão artístico-cultural do edital 21 de 2020, definido pelo programa Campus de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura do IFPB. A equipe do projeto é formada por 4 bolsistas discentes do campus Itaporanga, que é Gabriela Cirilo, Jamile Paola, José Lucas Teixeira e Joyce Juvelino. 2 docentes do campus Itaporanga, que é a professora de artes, a coordenadora do projeto, eu, Ana Cristina, e a professora de língua portuguesa e membro também colaboradora do projeto, Fernanda Carine. Nós temos o apoio da servidora Cristiane de Oliveira Quirino, que é a tradutora e intérprete de linguagem de sinais, que vem contribuir com o projeto na colaboração do Plano de Acessibilidade para Pessoas com Deficiência. Após esse momento oficial de abertura, vamos passar a palavra para a discente Joyce, que ela vai se apresentar e apresentar o artista entrevistado de hoje. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Joyce, sou aluna do 3º ano de Edificações do IFPB Campus Itaporanga. E, de início, eu quero cumprimentar todos os meus colegas de projeto, a minha coordenadora, quero cumprimentar também a nossa parceira social e quero cumprimentar e agradecer desde já o nosso artista convidado, Jucemar. Boa tarde, Jucemar. Boa tarde, Joyce. Boa tarde a todos. Eu que agradeço por colaborar um pouco com vocês. E então eu vou dar início às nossas perguntas. Você disse que escreve por hobby, certo? Certo. E então, em que ano você começou a escrever? Olha, Joyce, eu comecei desde cedo, cedo mesmo. Eu acredito que ainda estava cursando o 2º ano, e naquele tempo chamava-se série, a 2ª série. Então, eu já começava a ler literaturas de cordel, porque minha família, eu acho que talvez por isso que eu tenho esse hobby de escrever, gosto muito de escrever, porque eu li bastante, bastante mesmo, literatura de cordel. Então, eu comecei cedo, na 2ª série, eu já lia livretos de literatura de cordel para eles achavam interessante, engraçado, com a entonação da voz, e daí foi despertando a curiosidade de como conduzir essas histórias, e aí já viu o resultado. Quando você decidiu escrever, houve algum incentivo ou apoio das pessoas ao seu redor? Minha família sempre apoiaram, né? É tanto que, desde o início, eles compravam o que se chamava, então, na linguagem popular, versos, que é a literatura de cordel. Então, daí eu comecei a ler para eles sempre incentivavam, na feira, dia de sábado, eles iam para a cidade, quando encontrava, já comprava aquele livreto, trazia, então eu começava a ler, e daí despertou a curiosidade da escrita, que toda a vida eu gostei de escrever, e comecei a fazer primeiro livretos,
de literatura de cordel, versos. E com o passar do tempo, surgiu aí essa oportunidade de lançar esse livro. Por falar em livro, eu estou com o seu livro aqui, O Meu Eu, e eu queria saber qual foram as suas influências para escrever ele. Pronto, esse livro, eu comecei a fazer um mais voltado para a área literária. Eu considero até um livro mais literário, porque você observando, encontra muitos sonetos. Eu sempre fui apaixonado por sonetos. E o poeta mesmo, grande escritor, que eu inspiro e admiro demais o trabalho, Vinícius de Moraes. Então, eu comecei a fazer sonetos, lendo os sonetos de Vinícius de Moraes. E daí eu fui juntando o material, até que surgiu, então, a proposta de uma editora para o lançamento do livro. Você me falou que é professor, certo? Professor de matemática, de formação. Certo. Certo. Então, eu queria Sou saber graduado. o que é. Pode falar, Joyce. Então, eu queria saber o que é arte para você. O que ela significa na sua vida? Arte. Arte, para mim, é cultura. Cultura é vida. Eu acredito que sem a arte é uma forma de viver. É através da arte que nós vivemos num mundo melhor, ou procuramos viver de uma forma melhor nesse mundo. Então, arte, para mim, é tudo. Você já participou ou participa de algum evento de escrita ou de cordéis ou algum evento do gênero? Já participei de vários concursos, inclusive pela Fundação José Francisco de Souza, aí em Itaporanga. Alguns que eu participei, já 3 premiações, fiquei os 2 primeiros no primeiro lugar, no terceiro ano fiquei no segundo lugar, aí depois vim morar aqui em Olho d'Água, as coisas foi dificultando, aí já faz um tempinho que eu não participo mais, porque eu trabalho bastante e passo muito tempo para o trabalho, não sobra espaço e nem tempo suficiente para eu continuar na escrita. Aí nunca mais eu participei. Certo. No seu livro, pela sua experiência em escrever, qual é a parte mais difícil de se compor versos, compor sonetos? Digamos o seguinte, não é que tenha uma parte que seja mais difícil, porque quando foi a escolha do título do livro, O Meu Eu, houve alguns comentários, assim, as pessoas questionavam, perguntavam se esse livro tinha alguma relação comigo, por se tratar o nome bem interessante, o nome O Meu Eu, mas que, na verdade, não, de forma alguma. Que esse não seria uma autobiografia, e não é. Então, a questão, no meu caso, especificamente, eu me coloco no lugar do leitor, entendeu? Eu coloco no lugar do leitor. Então, eu escrevo como se o leitor estivesse se comportando com aquela situação. Então, para mim, não sei se é porque eu gosto muito do que faço, eu não tenho dificuldade em escrever. Certo. Eu estou olhando aqui na sua biografia e eu estou vendo que você se graduou na UCAM do Rio de Janeiro, certo? Você já chegou a morar lá? Não, porque esse aí, na verdade, foi uma especialização, uma pós-graduação no ensino de matemática. Então, ela foi no ensino à distância, e, inclusive através do ProSaber na Bahia. Aí o certificado é emitido
pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. Na sua escritura do livro, quando você escreveu ele, você já chegou a sentir ou a sofrer algum tipo de discriminação ou preconceito por ser interiorano? Se já, mas não chegou ao meu conhecimento, não. Pelo menos, ninguém nunca, até agora, nunca questionou, não. Para mim, não. Você, como professor de matemática, você influencia a escola, você dá apoio para a escola, para que as crianças elas possam escrever? Dá apoio à cultura da escrita na escola? Sim, com certeza. Matemática, muitos consideram uma disciplina do bicho-papão, que não tem nada a ver. Ela é bem mais simples do que aparenta. O professor, eu costumo dizer o seguinte, que para ser professor, ele tem que ser um pouco de tudo. Então, eu não vou ensinar apenas números. Então, eu incentivo bastante, bastante mesmo, a escrita, a leitura e, vez em quando, eu levo a poesia para a matemática, para a aula até ficar mais divertido um pouco. E olha que até que funciona. Certo, então eu acabei minhas perguntas e agora eu abro o espaço para que os meus colegas possam perguntar. Ok, à vontade. Eu tenho algumas aqui que eu elaborei de acordo com o que você foi falando. E me surgiu uma curiosidade em relação ao seu, porque você falou que desde o segundo ano, né, você se envolveu com a questão da literatura, Isso. lendo cordéis. E você teve convivência, assim, contato nesse período com outros artistas Não. que escreviam cordel? Não, você apenas consumia. Não. Isso. E você chegou a publicar esses versos que você falou, que você escreveu no começo? Certo. Eu escrevi cinco versos, 5 livretos de literatura. Os dois primeiros, quer dizer, o primeiro deles foi bem interessante, porque quando eu escrevi, o pessoal, principalmente do meu setor, do meu sítio, do meu querido Gravatar, minha terra. Então, alguns disseram que não tinha sido eu. Disse, não, rapaz, não foi você que fez isso aí. Eu digo, ok, tudo bem, não está acreditando? Então, eu vou fazer um com vocês. Aí, o segundo foi exatamente com as 3 pessoas que não estavam acreditando no trabalho. Então, daí, quando eu fiz, que eles viram, eu li para eles, aí eles realmente acreditaram e disseram, rapaz, se eu fosse você, eu tocaria em frente. Olha que tem, falaram até assim, tem futuro. Eu digo, ok, se ganhar, eu vou lá. Aí foi aí onde eu escrevi outro e publiquei 2 livros. Cheguei a publicar esses livretos na editora Coqueiro, em Recife. O que acontece? Além desses 2, eu escrevi outros depois, mas não publiquei. Por quê? Porque, no caso, a comissão dessa editora, Coqueiro de Recife, a comissão que eles passavam para a gente, para mim, no caso, seria através de exemplares. Então, eu não tinha tempo para vender esses exemplares. Aí, como não era em dinheiro, em espécie, era em exemplar, aí eu não publiquei mais. Só ficou com 2 publicações. Isso em 2001. Perfeito. Uma outra coisa, você falou que gosta muito de Vinícius de Moraes. Qual foi o primeiro contato que você teve assim com a escrita de Vinícius? Quando estudava, um texto muito interessante, que chama, o título é A Porta.
Esse eu não esqueço, esse ficou inesquecível. Então, daí eu achei muito interessante, eu ria bastante quando eu lia, eu digo, nossa, mas que coisa! Aí pronto, ali começou dali. Aí é tanto que quando estava finalizando o ensino médio, em Santana dos Garrotes, na época, tinha uma semana que era dedicada à literatura, era a Semana Literária. E tinha apresentações, trabalhos, e daí a minha equipe ficou com os poetas, esses escritores, inclusive Vinícius de Moraes. E eu recitei exatamente a leitura à porta. E daí, todos os sonetos de Vinícius, eu gosto demais mesmo, além de outros. Legal. Em relação aos eventos, né, que você falou que participou, teve premiações e tudo mais. Qual foi o último evento? Você lembra que você participou, assim, o nome e o ano que você participou desse último evento? Não recordo no momento, porque foi aí na Fundação, em Itaporanga, se não me engano, é Escrita da Alma, o nome. Agora, o ano eu não lembro. Já tem uns 3 anos, 2017 por aí, 17 ou 18, mais ou menos por aí. Essa foi a sua última participação em evento? Isso. E também foi o mesmo período em que você parou? Ou assim, você deu nome, você não parou, você deu um tempo. Na verdade, o livro foi em 2018. Quando saiu o livro, eu já não participei mais. Então, por isso que eu deduzo que a última participação minha foi em 2017. Aí eu não parei mais, porque eu estava focado muito para esse livro. Aí não tinha tempo e não queria concorrer com nenhum poemas do livro. Até porque era uma coisa inédita. Eu não queria passar para um evento como acontece todos os anos, né, aí na Fundação. E muito bom mesmo. E vem descobrindo grandes talentos. O nosso querido Souza Neto, né? Sim, verdade. A gente está querendo fazer a parte que ele participe aí também com a gente. Você tem, Pois é. Jucema, acho que é quase a última, tá? Quase a última, a Fica à penúltima. vontade. Você tem algum outro gênero que você escreve? Algum outro gênero que não seja verso, sonetos? Você escreve crônicas, alguma coisa assim, fora o que você costuma fazer? Digamos que eu procuro fazer de tudo um pouco. Música. Eu faço composições. Inclusive, eu tenho algumas composições que eu aposto, não é porque fui eu que fiz, lógico, mas eu aposto muito. Só que o caminho é árduo, é difícil, não é fácil para apresentar ao artista certo. Mas eu também componho, eu faço composições. Ai, que descoberta, tá vendo, Joyce? É uma novidade. Sertanejo, forró, arrocha, enfim. A gente está fazendo o que pode. E agora chegando na minha última pergunta, que curiosa. Em relação, você, né, já relatou aí que deu um tempo por conta do trabalho, as suas produções não estão, né, numa prática agora assídua, mas a leitura, assim, dessa leitura voltada para, eu vou até utilizar um termo que a gente, é bem comum, essa leitura de hobby da gente, né, a leitura do prazer, não uma leitura que é uma obrigação, que você tem que ler porque está estudando, ou porque você tem que dar aula, a sua leitura de prazerosa, ela ainda faz parte do seu cotidiano, agora, nesse momento?
Com certeza, porque eu sempre estou buscando, e eu gosto de inovar, sempre estar presente ali, buscando alguma coisa, lendo textos, versos, enfim, a leitura eu sempre estou praticando. Bom, eram essas. Agora as meninas que lutem aí para fazer as suas perguntas. Jamile e Gabriel. Quando você vai escrever as suas poesias, né, e os seus cordéis, como é que você escolhe sobre o que você vai falar? Se é um tema que você gosta ou se é alguma coisa que acontece no seu cotidiano? Depende. Depende muito. Por exemplo, no caso da literatura de cordel, tem o tema de um é bravura. Então, eu acho legal, pelo menos na ficção, certo? Bravura. E o outro é encantamento. Foi o primeiro que eu publiquei, foi sobre encantamento. E isso através que lia muito literatura de cordel, eu sempre via aqueles temas, aquelas histórias, e eu achava muito interessante. Então, isso eu faço tranquilo. Não é que seja que aconteça comigo ou com o vizinho, como tem muitas pessoas que dizem, mas para escrever uma história verídica que aconteceu com fulano. Não, eu não vou bem por esse lado. Agora, como eu falei que depende, é porque depende do tema que vai escolher, depende do momento, certo? Então, eu acho que sempre está dependendo de alguma coisa. O momento como a pessoa está, como está passando, até porque tem que fazer um grande diferencial. Eu considero, por isso que eu chamo sempre artista, porque nesse caso, nós que escrevemos, precisamos ser um bom artista. Porque por mais que esteja passando alguma coisa, mas não pode repassar aquilo para o leitor. Então, por mais que esteja sofrendo, mas se for contar uma história de aventuras, de amor, não pode deixar transparecer de que você está sofrendo. Senão vai interferir no que você vai escrever. Então, depende muito do momento em que a pessoa está escrevendo. Não sei se respondi a tua pergunta, mas foi por aí que eu entendi. Respondeu sim, Josemar. Josemar, você falou do livro, o meu. Fora esse livro, o senhor escreveu mais algum? Olha, eu escrevi, inclusive o título é Canção de um Poeta. Mas esse Canção de um Poeta, que muitas pessoas chegaram, né, a conhecer, porque foi tirado vários exemplares, mas esse sim, digamos que foi uma prévia, porque ele foi uma produção independente. Inclusive, foi feito até numa gráfica que não tem mais aí em Itaporanga, certo? Entre amigos, e deu certo fazer esse trabalho e eu consegui uma vendagem e também andei distribuindo alguns para os amigos. Esse foi bem antes mesmo, com o título Canção de um Poeta. Com versos, soneto era menos, a maioria era poemas mesmo, alguns até bem interessante, para o lado cômico, bem interessante mesmo, mas que eu não achei legal a linha, trazer essa linhagem para o meu eu, pessoal. Do seu livro, Meu Eu, tem mais ou menos 51 inscritos. Tem algum que você goste mais? Tem porque, por mais que a gente escreva, mas de repente, sempre aparece alguma coisa que você lê
analisa direitinho, volta a ler novamente e você diz, nossa, será que foi para mim? Será que foi comigo? Sempre tem alguma coisa que a gente identifica mais. Eu já terminei minhas perguntas. Você tem mais alguma? Alguém tem mais algo a perguntar, Jusemar? Jusemar, então a gente agradece demais a tua presença aqui com a gente, colaborando com o projeto. E a gente ficou muito feliz com a tua presença. Agradeço aos bolsistas presentes, agradeço aos nossos parceiros sociais, que é a Alcaita e a Prefeitura Municipal de Itaporanga. E agradeço a Cris Quirino, que é a intérprete de Libras. E gostaria que você encerrasse fazendo uma leitura aí do seu, pode ser o seu preferido ou o mais famoso. Você escolhe aí uma obra sua aí, preferida ou não, e escolhe aí para compartilhar aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Sempre eu fico muito, muito feliz mesmo em ser útil em alguma coisa. Então, quando Joyce me procurou, é tanto que de imediato eu disse, aceito. Aí marcou o dia, eu disse, nossa, nesse dia vai ter uma reunião, mas vamos remarcar. Ela disse, pode ser na quinta? Pode. E aqui estou. Então, eu que agradeço demais por vocês, por essa entrevista, por esse espaço cedido, pelas perguntas que foram elaboradas. Eu não sei se respondi da forma como gostarias, mas eu fico muito feliz com isso. E vou procurar, inclusive, vou colocar aqui o óculos, como eu falei de início, e procurar uma aqui para passar para vocês, tá bom? Era para ter deixado aqui já na... Depois, veja aí também as 7 palavras mágicas com Jusemar. Essa é bem interessante. E outra coisa também, pessoal, que eu esqueci até de falar aqui no livro, ele tem uma parte que são com reflexões. Tem bastante reflexão por aí. É bem interessante. E um dos poemas que eu fui classificado aí no concurso tem um título, Tão Louco, Tão Lúcido. Aí vocês dão uma olhadinha. E tem 2 que é para meus filhos, mas o que eu vou passar para vocês encerrar é falar é fácil. Esse daqui ele é bem interessante. Não é digamos que não seja o que eu mais, não é o que eu me identifico, nem o que eu mais gosto no livro, mas é que ele é interessante porque diz falar é fácil. Isso é uma coisa que todo mundo fala, não é isso? Então vamos lá. Falar é fácil. É fácil dizer um te amo ou simplesmente gosto de você. É fácil se apaixonar. É fácil sentir um prazer. É fácil ser amigo. Fácil de fazer uma amizade. É fácil dar um bom dia e sorrir para a felicidade. É fácil dizer palavras bonitas. É fácil gostar de alguém. É fácil ter uma resposta de algo mais além. Difícil é manter acesa a chama de tudo que foi dito antes, já que a vida é uma surpresa e nela somos amantes. Então, falar é fácil, né? Difícil é fazer.
Muito bom, E- Josemar. Agradecemos mais uma vez. Foi muito bom. Quer deixar, Valeu, então. quer deixar suas últimas palavras? Acredito que é isso mesmo, né? Gratidão, a palavra é gratidão. Temos que ser grato com tudo que a vida nos oferece. Então, a palavra certa é gratidão. Eu sou muito grato por tudo que acontece em minha vida, pelas oportunidades, pelas facilidades, pelas dificuldades, porque a vida não é feita só de rosas, cada um sabe a sua, o que batalha, se consegue alguma coisa, mas o que batalhou para chegar até ali não é fácil para ninguém, isso eu posso jurar, que não é fácil para ninguém. Mas tudo na vida resume nessa palavra: gratidão. Devemos ser gratos, porque tem momentos que nós passamos e de início até achamos, criticamos, achamos ruim, culpamos, certo? E lamentamos, mas por quê? Por que fez isso? Ah, não era para ser assim. E mais na frente, a gente descobre que aquilo tinha que acontecer, porque o melhor estava para vir. E se ainda dependesse daquilo, não teria oportunidade. Então, por isso que a gente deve ser grato, porque muitas coisas que acontecem é Deus planejando o melhor para nós. Então, precisamos ter esse discernimento para saber agradecer. Então, eu sou grato a tudo e grato a vocês por essa oportunidade. Muito obrigado. Precisando, conte comigo. O que estiver ao meu alcance, eu estarei com vocês numa boa. Tá bom? Maravilha, Josemar. Muito bom. A gente agradece também e a palavra é recíproca. Gratidão também. Valeu, então. Então, Até mais, gente, pessoal. até mais. Damos por encerrada o bate-papo de hoje, né? Que foi muito prazeroso com o Josemar. E a gente dá por fim a entrevista e a gente se vê até breve. É isso aí.